Voltamos à entrevista sobre o pó preto com o engenheiro químico Erailton Moreschi, representante da ANPIB, Associação de Moradores da Ilha do Boi. Erailton, eu gostaria de mostrar algumas fotos para vocês. Nós recebemos mais de 500 fotos aqui da Ponta do Tubarão, da operação dessas empresas agora, nesse início de 2012. Então, vocês estão vendo aqui emissões fugitivas fora de chaminés, emissões de chaminés, emissões diversas. Eu vou mostrar essas fotos. Vocês olhem essa foto aqui, como chama bastante atenção, da emissão de particulado. E reparem bem, não é a emissão de poeira branca, quer dizer, ou seja, não é vapor d'água, é poeira negra, que é poeira carregada de material particulado. Vamos olhar essa foto aqui. Está aparecendo uma grande chaminé por trás, que é a chaminé da ArcelorMittal. E na frente, as usinas de peletização da Vale do Rio Doce. A gente vê uma grande nuvem. Aí a gente percebe o seguinte: a Windfence dá conta desse recado? Porque a Windfence foi colocada... Mas a Windfence não é para isso, é para os pátios. Pois é, mas foi colocado como uma solução para os problemas da poeira. Bom, aí eu não sei como é que foi feito o estudo técnico para a definição prioritária de instalação de Windfences. Existem alguns sistemas de engenharia que você usa causa e efeito, e normalmente os problemas estão resumidos em 20% dos... A causa está resumida em 20% dos teus problemas e 80% são insignificantes. Não sei se a Windfence estava do lado dos 80% insignificantes e nos outros 20% que podem ter causado o tipo dessas nuvens não foram tratados corretamente ainda. Como que as associações de moradores pensam em proceder com relação a esse problema? Bom, está se trabalhando em função da legislação e do padrão, na apresentação ao Ministério Público de uma ação de obrigação de fazer para o IEMA para criar este padrão e esta legislação. Vamos ver se a gente vai conseguir resultados com isso, porque eu, pessoa física, em 2009, entrei com um processo no Ministério Público pedindo a criação de uma TAC para a criação da legislação e do padrão. Nada mais passou, somente se gerou um protocolo e não se foi feito mais nada. Fiz reuniões com o Ministério Público para tentar obter uma resposta do andamento disso e até hoje não tive resposta nenhuma. Certo. E com relação às residências que estão sendo sujas e pintadas quase que periodicamente, né? Bom, isso daí... é uma das reclamações que me foi... fica pelo aqui. Custo do cidadão. No próprio condomínio Village, na Ilha do Boi, eles gastam uma fortuna anualmente para a limpeza dos prédios. Há uns 10 anos atrás entraram com uma ação na justiça, perderam essa ação. Mas isso daí é muito complicado. Além de que a legislação e o pensamento da sociedade há 10 anos atrás é muito diferente do que hoje. Talvez se o condomínio Village, por exemplo, hoje entrasse com uma nova ação, o Poder Judiciário olhasse de uma maneira diferenciada, não como olhou há 10 anos atrás. E sobre a questão dessas nuvens e desses problemas de monitoramento, a gente queria dar uma sugestão, ou já deu até ao IEMA, que seria a implantação de um monitoramento contínuo da Ponta de Tubarão. Hoje, o cidadão é monitorado continuamente em algumas cidades desse país, para pegar o cidadão infrator. E as empresas infratoras, qual é a diferença? Porque não são monitoradas. Você já viveu uma experiência de um problema de poluição que ocorria na Grande Vitória que foi solucionado? Há muitos anos, eu não vou nem falar qual era o poluente, para ver se as pessoas vão se lembrar, é uma jogadinha. Há muitos anos atrás, existia uma reclamação, desde Linhares para baixo, Vitória, até Guarapari, de um poluente
que ele não causava mal nenhum à saúde, ele não sujava as nossas casas, ele simplesmente trazia um desconforto para a gente. E esse poluente, ele foi tratado de maneira tão brilhante pelo IEMA, com a empresa que gerava este poluente, que há mais de 10 anos ninguém fala mais nesse poluente. Por que o IEMA não pode trabalhar para resolver isso com as empresas da Ponta de Tubarão? E na empresa que teve esse problema, não gerou a perda de um emprego sequer. Ela continua hoje funcionando, foi comprada por uma outra empresa, tá? E está lá bela e formosa produzindo e sem incômodo nenhum mais. Você sabe que problema é esse? Fica a pergunta. Fala pra gente, Moresco. Era o odor, o famoso odor da Aracruz Celulose, que foi muito bem tratado pela empresa, em conjunto com o IEMA, e o problema foi resolvido. Ninguém fala mais nessa cidade. As crianças de 8, 10 anos provavelmente nunca ouviram e nunca sentiram o cheiro e nunca irão sentir. Por que não pode ser feito isso com as empresas da Ponta de Tubarão? Esse é um exemplo que as questões podem ser resolvidas. Eu agradecer aqui a presença do vereador Serjão, que está aqui no nosso estúdio acompanhando o processo. Você falou também, envolvimento e reuniões aqui ao vivo, o legislativo também é muito importante. Sim, a Comissão de Meio Ambiente. Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, da Câmara e da Serra, de Vila Velha, todos participarem aqui, porque hoje eu, como cidadão, eu não vejo o respaldo, eu não vejo as comissões de meio ambiente, tanto de Vitória, de Vila Velha, da Serra, seja de onde for, se preocupando legitimamente com esse assunto. Principalmente as prefeituras. O prefeito de Vitória, ele acha que isso não é um problema dele, é um problema do Estado. Mas se afeta o cidadão da sua cidade, então, logicamente, é um problema dele. Sim. Essa é a definição que a Constituição falou aí para impacto local e impacto mais amplo, né? Quer dizer, nesse caso o impacto é amplo em todos os municípios da Grande Vitória, né? A maior parte, principalmente Vitória e Vila Velha e Serra, né? E também o impacto na residência de cada um desses indivíduos que fazem parte dessas comunidades. Com certeza. Com certeza. E todo mundo pode fazer uma pesquisa nos hospitais nessas épocas agora de maior incidência do pó preto, as necessidades dos cidadãos com problemas respiratórios, as ocorrências de maior número de visitas aos hospitais, aos postos de saúde, por causa desse problema. Certo. Bem, está aberto, inclusive, nós estamos recebendo perguntas pelo telefone de telespectadores e internautas, né, que estão nos vendo sobre esse assunto. Bom, Almir, se você me permitir, eu trouxe escrito para não esquecer, um tipo de um plano de ação para o cidadão da Grande Vitória. Como nós poderemos agir em conjunto para se conseguir um resultado que a sociedade capixaba já tenta há muitas décadas. Infelizmente, os nossos políticos hoje, eles olham mais uma resposta ao dinheiro recebido da campanha do que a necessidade do cidadão que os elegeu. Este é o meu ponto de vista e pela total falta de atenção dos legisladores com um problema tão sério que a sociedade capixaba reclama há tantos e tantos anos e não apareceu ninguém até hoje que vestiu esta bandeira do lado do legislativo e disse, vamos trabalhar. Está aqui, para o IEMA... Fala para a gente. Só um minuto, deixa eu só pegar aqui, que são uma série de pontos. Então, seria um plano de ação da sociedade civil para combater o pó preto. Dentro desse primeiro item, nós já falamos aqui, seria a ação de obrigação de fazer, que as associações de moradores estão planejando e estão dando andamento nisso. O segundo
As associações de moradores criarem um conselho comunitário destas associações para ter maior força e maior legitimidade e maior representatividade dentro de todos os órgãos. E para frente logo teremos problemas de PDU e etc. Então este conselho já representaria todas as associações de moradores para esses assuntos conjuntos. Cobrança do IEMA e CIAMA da implantação imediata do sistema de monitoramento da Ponte de Tubarão, que já falamos. Da Comissão Permanente monitoramento de Ponte de Tubarão. Filmagem durante a luz do dia para se flagrar todas essas emissões fugitivas, que nós temos várias diariamente. Nesse último domingo, nós tivemos uma série de 30 minutos de emissões contínuas numa posição da Ponta de Tubarão. E todo mundo diz que eles emitem dentro dos padrões. Os padrões que não existem. Então, que padrão são? Que emissão é essa que está dentro do padrão? Ok? Ok. Vamos mais à frente, só mais algumas coisas. A cobrança do CIAMA e IEMA do início imediato da pesquisa de satisfação dos moradores de Vitória, que já falamos. Junto à comissão do TAC da Vale, cobrar urgente solução para os precipitadores das usinas 6 e 7, que poluem 24 horas por dia. Tá? Editar diretamente... a cláusula terceira das obrigações das atribuições do IEMA, no TAC da Vale, dizia editar diretamente ou participar do CONSEMA, etc, etc. Essa cláusula, a TAC da Vale, simplesmente foi ignorada. Era obrigação do IEMA, no TAC da Vale, fazer o padrão e a legislação. Ignorada. Dar conhecimento à população da Grande Vitória diretamente o relatório da visita ao Japão e Coreia e seus resultados práticos. Sim. Foi gasto uma fortuna, uma série de técnicos viajaram para verificar empresas na Coreia e no Japão e trazer novidades para a sociedade e pontos para ser aplicado. E simplesmente, até agora, eu tomei conhecimento, vi este relatório, é um relatório que não veio assinado por ninguém, extraoficialmente distribuído e que não traz dado relevante nenhum para uma viagem de tal importância. Sim. Outra coisa, alertar ao cidadão que se incomoda com a poluição gerada pelas empresas de Tubarão que este ano é um ano de eleições a nível municipal. Prefeitos e vereadores, antes de escolhê-los, olhem bem quem está na lista de patrocinados pelas empresas da Ponta de Tubarão. Pode ser que não tenham compromisso nenhum, mas o que tem demonstrado a história é que todos que usaram dinheiro em suas campanhas das empresas de Ponta de Tubarão demonstraram um certo comprometimento com estas empresas. Como eu disse, nem todos. Tem gente que sim e tem gente que não. Porque depende de como a pessoa pega esse apoio, né? Quais os compromissos que ela firma. Isso, ela pode vir direto pelo partido e ele não pegar diretamente, tem coisas desse tipo. Tá? Cobrar diretamente dos seus representantes a nível municipal, estadual e federal ações para a solução desse problema, em especial para aqueles que fazem parte das comissões permanentes de meio ambiente das assembleias e das câmaras municipais. Eu elegi o vereador fulano de tal, eu vou cobrar dele. O que o senhor está fazendo aí? Eu estou aqui, minha casa tem um custo mensal, eu preciso ter mais gente para limpar produtos químicos, etc. Tem que fazer pinturas a cada tempo. E o que você está fazendo para melhorar fora isso, o restante da minha qualidade de vida? Para reduzir os custos médicos e de tratamento de pessoas do município, do estado. Cobrar as organizações de classe, OAB, CRM, etc., para que participem nesse processo, que é um processo da comunidade como um todo, não é só do cidadão. Cobrar da imprensa falada, escrita e televisada, como vocês hoje estão fazendo aqui, abrindo um canal para a gente conversar, todo mundo se engaje neste assunto, que é um problema crítico de décadas de toda a população capixaba. Cobrar do Ministério Público uma independência maior e ações mais efetivas.
com mais vigor e com resultados muito melhores do que os apresentados pelas Windfence. Sendo que a função do Ministério Público, dentre outras, promover inquérito civil, ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos da sociedade. Sim, é um elenco de medidas que vocês estão propondo aí. Sim. Sim. E cobrar do governo estadual um aparelhamento do IEMA, tanto com gente, técnicos capacitados, com planos de carreira, porque hoje tem um técnico, amanhã já tem outro, já saiu outro, e laboratórios e equipamentos, porque a demanda é muito grande e nós muitas vezes não temos como responder, ou os técnicos não têm como fazer nada, porque eles não têm condição de fazer. Outra coisa, a todos os moradores que se sentem incomodados com o pó preto, o IEMA já pediu através de um jornal, num anúncio onde disse: não deixe de fazer sua parte, denuncie, fique de olho. Em caso de excesso de poeira, entre em contato com o IEMA. Fone 3343-4424 ou e-mail centrosup@iema.is.gov.br. Para os órgãos ambientais saberem qual é o tamanho do seu incômodo, eles têm que ser informados por vocês. Se ninguém liga, ninguém faz nada, para eles está tudo bem, está tudo normal. Ok? Seria isto mais ou menos um plano de ação que a gente propõe para toda a comunidade da Grande Vitória, não só de Vitória, da Grande Vitória, para a gente ver se a gente combate esse vilão que vem dominando a nossa qualidade de vida há décadas. Moreski, eu queria agradecer a sua participação muito importante, brilhante. Você está abordando os pontos de uma forma sistemática e colocando o problema que a comunidade sente e que tem nos encaminhado. Aliás, vou anunciar também o nosso contato, @tvambiental.com.br. Vocês podem mandar informações também, a gente continuar a série de debates sobre esse assunto, porque nós entendemos que o nosso papel... E a sociedade conta com esse papel da TV Ambiental, como o seu próprio nome já diz, TV Ambiental, luta pelo meio ambiente e pela qualidade de vida do cidadão. Ok, estamos chegando ao final do nosso tempo. Eu queria agradecer a presença de todos, mais uma vez, o vereador Sergião, que também veio aqui a convite das comunidades, e a todos os políticos, lideranças do Estado, o nosso governador, Casagrande, que foi presidente da Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Mudanças Climáticas no Senado, teve um papel muito importante. Eu creio que ele tem uma grande sensibilidade sobre esse assunto. E órgãos ambientais, municipais, estaduais, e a todas as empresas. As empresas também serão convidadas a debater sobre esse assunto, lógico. Elas são parte mais importante desse processo e creio que elas têm um papel muito importante, não só de convencer os seus acionistas, né, de fazer os investimentos necessários, e também trazer as informações do que está sendo planejado para resolver esse grande problema da nossa comunidade. Muito obrigado.